Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes. Muito boa tarde a todos. Voltamos com mais um programa Ciência e Saúde. O programa de hoje vai falar sobre contaminação ambiental e eletromagnética. Para falarmos nesse assunto, convidamos o senhor engenheiro, estudante de eletrosensibilidade magnética, Eugênio Lopes, que está a escrever um livro dentro desse assunto. Muito boa tarde. Boa tarde. Então, o que seria essa contaminação ambiental eletromagnética? Bom, é um assunto que é difícil de a gente aceitar, que desde que inventaram a eletricidade e as comunicações sem fios e toda a comodidade do século XX e século XXI, com todas as coisas fantásticas e todas as tecnologias que sempre estão crescendo e atraindo milhares e milhões de adeptos, possa ter alguma ligação com a nossa saúde. Bom, eu resolvi escrever um livro sobre este tema porque tive várias pessoas que acessaram um site que eu fiz na net sobre este assunto e me comunicaram o seu desespero, o seu sofrimento por uma coisa que em princípio poderia ser classificada como alergia à eletricidade. Sim, mas que raio de negócio é esse? A gente sempre teve eletricidade, agora todo mundo fala com os seus telemóveis, tudo isso está absolutamente espalhado e disseminado no nosso dia a dia, não podemos sequer pensar que isso faz algum mal. Estamos errados, faz mesmo. E faz mesmo porque o que acontece é que para chegar ao entendimento desse problema, eu tive que pesquisar e analisar como é que funciona o corpo humano. E eu, sendo engenheiro elétrico, disse assim, espera aí, o nosso corpo também tem coisas elétricas. Por exemplo, a gente quando vai ao médico, a primeira coisa que ele manda fazer é um eletrocardiograma. O que é? Vai medir os impulsos elétricos do nosso coração sob a forma de uns risquinhos lá num papel e através disso ele sabe se o coração está a funcionar direito ou não. Ora bem, então significa que o nosso corpo manda impulsos elétricos. Então se manda impulsos elétricos, há eletricidade dentro do nosso corpo. Claro que há. Cada célula nossa é um pequeno circuito eletrónico de alta sensibilidade que trabalha com delicadeza absoluta e isso faz com que a gente mova um dedo e coce o nariz. Esse processo dentro do corpo é todo elétrico. Claro que a eletricidade também se torna química, dado que na química tem átomos. O que é o átomo? O átomo é um pequeno circuito do qual há um núcleo positivo e uns elétrons negativos gravitando à sua volta. Ora, isso o que é? É o princípio, é a base da eletricidade. De onde? A eletricidade dentro do nosso corpo sempre funcionou. Quando inventaram um homem perfeito, ele funciona direitinho. Só que agora está rodeado de coisas que interferem. Essa eletricidade exterior vai interferir com a nossa eletricidade interior. Enfim, nem todas as pessoas são afetadas, como todas as pessoas às vezes comem uma comida e há uns que não sofrem nada e outros são alérgicos àquela comida. De onde há pessoas mais propensas ou mais com o seu sistema imunológico já talvez mais debilitado, que são mais sensíveis a essas perturbações elétricas exteriores sobre a nossa eletricidade interior. Isso faz com que muitas pessoas, por uma forma cumulativa, tipo homeopatia, sempre em doses pequenas, mas contínuas, elas se tornem eletrossensíveis. E essa sensibilidade que alguns têm, como o Sr. Eugênio estava a falar, ela tem alguns sintomas que nós podemos falar aqui e deixar para os ouvintes, já que é um assunto do qual o Sr. Eugênio disse que não tem muitas pessoas, muito estudo sobre este assunto. Quais seriam, então, os sintomas que poderiam estar caracterizados dentro dessa eletrosensibilidade? A primeira é a irritabilidade, a alteração do padrão de sono. Quem é que não se queixa que está dormindo mal? Depois, coceiras inexplicáveis na pele. Coça aqui, coça ali, a gente não sabe muito bem como é que é. Tem, enfim, irritação nos olhos é muito comum, um zumbido nos ouvidos permanente. Enfim, uma quantidade de sintomas que se a gente perguntar a qualquer pessoa tem. E a gente atribui normalmente esses sintomas todos ao stress da vida moderna. O stress da vida moderna também faz, mas também é causado
Ou a gente também não sabe até que ponto é que a interação dessa contaminação elétrica com o estresse da vida moderna, fumo dos escapes dos carros, tudo isso interage de uma forma que tem realmente uma ação muito cáustica sobre a nossa saúde. E dentro desse estudo da contaminação ambiental eletromagnética, já tem a medicina, já admite, já faz o diagnóstico ou ainda não? Bom, esse é um assunto... Primeiro, os médicos, por desconhecimento, não têm informação suficiente sobre estas coisas. Segundo, a classe médica responde muito a tudo quanto se pauta pelas indicações da Organização Mundial de Saúde. E a Organização Mundial de Saúde está com uma posição extremamente dúbia, sujeita a algumas controvérsias que justificariam a dificuldade que eles têm em aceitar que existe eletrosensibilidade, e eles chamam a eletrosensibilidade uma idiopatia ambiental. Eu não sei o que é que a Organização Mundial de Saúde a curto prazo vai fazer, mas na Espanha, na Alemanha, na Suécia, já aceitam a eletrosensibilidade como causa debilitante para atribuir aposentadoria ou reforma das pessoas que trabalham com essas condições. Há 2 ou 3 anos, a Prefeitura, ou a Municipalidade de Barcelona e outra perto de Madrid, já deram a aposentadoria completa a uma funcionária que não consegue estar no escritório com todas as coisas elétricas à sua volta. Ela é extremamente alérgica a isso e as pessoas realmente têm reações muito profundas que podem levar à depressão e até à morte ou ao suicídio. O Sr. Eugênio estava a falar nos bastidores que também pode causar cancro, né? Não, o cancro, o processo do cancro, ele é facilmente ligado com todas estas perturbações elétricas à volta das nossas células. Por exemplo, há um estudo agora moderno que vem a revelar que a mamografia regular sobre o seio saudável de uma mulher pode despoletar células pré-cancerosas que, radiadas com aquela coisa anual, ao fim de 2 ou 3 anos vão provocar um câncer. E a mulher diria, mas olha, eu fazia rastreio anual. Eu assim, pois, se calhar o rastreio anual foi que provocou o câncer. Claro que isto é extremamente polémico e difícil de aceitar, mas ele existe. Tanto que há agora uma posição de alguns estudiosos cientistas que a imagiologia médica, quer dizer, as coisas, aquelas tomografias computarizadas, os TACs, a ressonância magnética. A ressonância magnética é a submeter o corpo a um campo magnético extraordinariamente forte que não há dúvida nenhuma que vai com certeza ter alguma alteração ou vai fazer alguma alteração para o nosso sistema elétrico interior. No entanto, a gente faz isso à procura de uma doença. E os médicos estão muito... Infelizmente, a gente assiste que o médico antigamente ele era um detetive da saúde, um médico lá da aldeia. A gente contava o que é que tinha e ele ia fazer um diagnóstico através disso. Hoje o médico, muito simplesmente, tem tanta tecnologia à sua volta que a primeira coisa que manda fazer é radiografias, isto e aquilo. Eles, no fundo, são os interpretadores de exames. E aonde tudo envolve a radiação. Claro, muitos sintomas que a gente tem são alterações elétricas provocadas pelos estímulos elétricos exteriores ao nosso corpo. Voltando aqui ao livro, dentro do livro, qual que é o estudo mais aprofundado, ou aonde que o Sr. Eugênio buscou a sua pesquisa mais aprofundada para fundamentar o livro Contaminação Ambiental Eletromagnética? A minha pesquisa foi dirigida a tudo quanto havia escrito sobre epidemiologia e sobre todas as coisas que têm a ver com o comportamento elétrico do corpo. E aí eu fui encontrar cientistas que me davam todo o material que eu tinha, que era necessário para, de certa maneira, apoiar aquilo que eu vim a dizer num capítulo que precede
à causa que faz tudo isto, que é a eletrosensibilidade. Eu tenho um capítulo só dedicado à eletrosensibilidade, como é que ela se processa, como é que há a deterioração progressiva, contínua, por exposição permanente à contaminação, como é que ela vai deteriorar o nosso sistema imunológico e vai fazer a tal da sensibilidade a isto. A sensibilidade eletromagnética pode descambar ainda para uma sensibilidade química múltipla, que é, enfim, o estrago do sistema imunológico já é tão grande que a gente fica alérgico a cheiros. Uma comum amiga nossa que comprou um carro novo, a evaporação do químico dos plásticos é de tal forma que ela não pode usar o carro, porque fica com a pele toda vermelha sempre que entra no carro. Para mim não cheira a coisa nenhuma. No entanto, há pessoas que são sensíveis. É a hipersensibilidade. Hipersensibilidade química e hipersensibilidade elétrica. Para fecharmos a entrevista, e agora já deixando um recado aos ouvintes, quem quiser saber mais sobre essa informação, aguardem ansiosamente pelo livro do Sr. Eugênio Lopes, Contaminação Ambiental Eletromagnética, e gostaria que o senhor fechasse a entrevista aí dando algumas dicas para os ouvintes do dia a dia, que pode eliminar, quer dizer, eu vou não ficar tão exposto a essa radiação. Eu vou ajudar um pouco. O meu livro vai ser editado no Brasil em primeiro lugar e suponho que depois será editado aqui em Portugal. Mas há uma série de pequenas dicas, conselhos que eu poderia dar, que é, claro que nós hoje em dia não podemos, todo mundo tem um telemóvel, todo mundo está habituado a ligar-se através do telemóvel. Eu não vou dizer que não use, claro, que se diz assim, este tipo é maluco. Não, use aquilo que for necessário para usar. Agora, não fica a conversar com o namorado 2 horas com ele no ouvido. Isso sim, isso vai fazer mal. Mas se tiver que ter o telefone no ouvido, afaste 1 centímetro. Esse centímetro faz já uma diferença danada de radiação. No entanto, a presença das antenas, ainda que você não esteja falando do telemóvel, você está em casa dormindo e as antenas que estão à sua volta estão 24 horas por dia com o sinalzinho pronto para você gastar a sua chamadinha ou mandar o seu SMS, esse é o vilão, não é o telefone. Outras coisas, as coisas elétricas em casa, há 2 coisas que provocam anomalias no nosso organismo. São as coisas que estão ligadas com a eletricidade com fios e as coisas que estão ligadas com a nossa eletricidade sem fios. As com fios, o que é? É secar as linhas de alta tensão, a instalação elétrica lá em casa, os aparelhos elétricos que a gente tem, o rádio-relógio que a gente tem à cabeceira da cama, ponham o mais longe possível porque ele deita uma radiação porque está ligado com um fio. Mesmo que ele esteja desligado, mesmo o candeeiro apagado à cabeceira da cama, ele irradia toda a noite um campo elétrico. Quando você acende a luz, ele, além do campo elétrico, ele adiciona um campo magnético. As coisas que irradiam eletricidade com fios são mais fáceis da gente evitar, porque a gente se afasta e automaticamente é que esses campos diminuem com o afastamento. Agora, das coisas sem fios, que é o telemóvel, o Wi-Fi. Eu estou vendo grávida com o seu laptop em cima da barriga, falando no Facebook com os amigos. Isso é a coisa mais criminosa que há com o feto, com a criança que está dentro da barriga. Eu digo criminosa, mas quer dizer, a mãe, por ignorância, não sabe disso. Todas as transmissões sem fios, telemóveis, Wi-Fi, que eu aconselho toda a gente, como eu uso, o meu computador está ligado com o cabinho da internet ligado ao modem e o meu Wi-Fi está desabilitado. Porquê? Primeiro, a internet fica super rápida, porque o Wi-Fi, pelo ar, ela perde. Segundo, toda a comunicação sem fios, ela usa uma frequência de 2.4 GHz, que é exatamente a frequência do micro-ondas. Então, se a gente mete a sopa lá para aquecer dentro da coisa, o que é que a nossa cabeça está num micro-ondas gigante permanentemente? Não, aquecer não só, cozinhar, né? Você cozinha a batata, cozinha o arroz. Assim, de uma forma caricatural, a gente diria que nós estamos sendo cozinhados permanentemente. Estamos cozidos. Mas olha, então quem quiser mais informações ou quiser contactar o Sr. Eugênio para qualquer eventual situação, qual que é o seu endereço de e-mail, o seu endereço de site? Eu tenho um blog, não é um site, é um blog na net,
que podem visitar, tem lá imensas informações, que é camposeletromagnéticos.wordpress.com. Ou, se me quiserem contatar, eugenio.lopes2@gmail.com. Terei muito prazer em dar as informações que puder. Agradecemos aqui a presença do senhor engenheiro Lopes aqui no nosso programa. Aguardamos ansiosamente o livro e, quando for editado no Brasil, que venha aqui a falar e nos apresentar o livro. Teremos muito gosto em recebê-lo. O prazer vai ser meu, porque por uma questão de cidadania, tudo aquilo que eu sei e estudei sobre esse assunto ultimamente, acho que é de extrema utilidade para a sociedade moderna. Muito obrigada. Muito obrigado, eu. O programa Ciência e Saúde tem o apoio Worldprint Artes Gráficas. Visite-nos em worldprint.pt, revista Zen Energy e Neide Carvalho Cabeleireiros e Estética. Neide Carvalho Cabeleireiros e Estética, no Centro Comercial Oásis, Loja 8. Atendemos homens, senhoras e crianças. Cortes, extensões, colorações, depilações, unhas de gel e gelinho e muito mais. Neide Carvalho Cabeleireiros e Estética, no Centro Comercial Oásis, Loja 8, na Avenida de Moscavide, número 32. Marcações 92-418-1338 ou 91674-9740. Neide Carvalho Cabeleireiros e Estética. Realçamos a sua beleza. Revista Zen Energy. Todos os meses nas bancas, com dicas, técnicas, exercícios e soluções práticas para conseguir o equilíbrio no seu dia-a-dia. Leia a revista Zen Energy para criar autoconfiança, desenvolver a sua autoestima, fortalecer o seu relacionamento, lidar com os seus filhos ou ainda libertar-se de medos, crenças, fobias, ansiedade e stress. Todos os meses nas bancas. Revista Zen Energy. Compre e invista em si. Ciência e Saúde, com Rosânia Fernandes.